E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento? Tamo aqui nesse sextou, hoje é dia 16 do 8, para fazer aí o último vídeo de fechamento dessa semana. Então conversar aí um pouquinho como foi o pregão de hoje, como está sendo aí o pregão de hoje, um pouquinho antecipado, agora é 4 horas da tarde que eu tô gravando esse vídeo. Então bora ver aí as operações do dia, alvos localizados, vou passar aqui alguns insights sobre continuação de tendência e possibilidades de reversão de movimento, que eu gosto de perceber aí quando o movimento ele tem potencial para dar continuidade ou não. Então já deixa aqui o dedo no like que esse conteúdo aqui vai valer a pena. Bom, se você ainda não me conhece, se você está caindo aqui, ó, é novo aqui no canal, eu sou o Trader Boss, meu nome é Alisson, eu faço vídeos de fechamento aqui, passando racionais de operação, passando um pouco de conteúdo gratuito aqui pelo YouTube, um pouquinho referente ao que eu opero, ao que eu aqui utilizo no meu dia a dia para fazer as operações. Então, você me conhece melhor aqui, na descrição do vídeo tem meu Instagram, tem aí link se você quiser ser um aluno e operar todos os dias aí comigo também. Bom, vamos começar então o nosso dia, índice futuro, olhando 60 minutos aqui, ó, olhando o gráfico macro, tendência de alta. A gente ativou no pregão de ontem aqui, ó, essa movimentação de continuidade, fez um halt na média móvel de 20, pegou esse impulso e deu mais aqui um movimento para cima. Bom, quando nós saímos da média móvel de 20, eu já comentei isso aqui em outros vídeos de fechamento. Quando nós temos o impulso gerado na média móvel de 20, o próximo impulso na média móvel curta tende a dar continuidade para pelo menos fazer renovações de novas máximas. Então, por conta disso, a gente teria a possibilidade de continuar esse movimento aqui, ó. Nessa continuação desse movimento, gerar mais uma pernada compradora. Quando a gente diminui o time frame micro aqui, a gente observa essa movimentação, a gente acabou o pregão de ontem dentro de um cenário de range. O preço termina de maneira lateralizada aqui, ó, o pregão de ontem. 5 minutos a gente tinha média móvel de 200 aqui como possível suporte. 2 minutos aqui, média móvel de 200 também como possível suporte dos preços, porque dentro dos 60 minutos, a média de 8 e a média de 200 que equivalem a essas médias ainda estão apontando para cima dentro dessa nossa abertura. Então, apesar da 200 do 2 minutos estar acima do preço, ela teria potencial para puxar esse preço aqui para cima dela, igual foi a abertura de ontem. Olha só, abertura de ontem, de anteontem, deixa eu ver qual que foi o dia que a gente abriu aqui, ó. Aqui nesse dia, por exemplo, ó, a gente passa para baixo da média, mas a média impulsiona e joga para cima, mesmo cenário dessa maneira aqui, ó, na abertura de ontem. Então a gente abre abaixo do preço, mas o preço passa para cima e impulsiona esse preço para cima. A leitura vai ser bem parecida para o pregão de hoje. Vamos olhar então onde esse preço abre. A gente abre exatamente em cima da VWAP aqui, ó, do dia anterior. É um ponto importante de análise referente aí ao dia anterior que eu gosto de mapear para as aberturas ou então até para alvos no dia seguinte. E a gente abre exatamente em cima dessa região. A gente abre já tentando romper essa região de fundo. Qual foi minha primeira análise aqui? Ver realmente se a gente teria potencial para conseguir romper. E aí, às vezes na abertura, a gente só troca polaridade com esse fundo e dá continuidade nesse movimento da queda. Só que não foi isso que aconteceu. Essa primeira barra aqui dos 2 minutos, essa barra número 1, ela já fecha dentro aqui, acima desse range. Isso caracteriza para a gente um falso rompimento desse range. Foi a primeira oportunidade dentro do nosso operacional aqui de comprar essa barra aqui número 1. Foi a primeira oportunidade num trade de abertura, justamente analisando esse tipo de contexto. E quando a gente compra essa barra, qual é a primeira região de alvo? Se eu tenho um falso rompimento de um range, eu tendo a jogar na outra extremidade do range, nesse topo aqui. Então, eu podia ignorar as médias móveis no meio desse range, porque elas não tinham eficiência, já que elas estavam sendo costuradas aqui, ó, no pregão de ontem. Então, a gente passa a ler dessa maneira, alvo inicial dessa operação nessa outra extremidade. Só que percebe que eu não continuo trabalhando dentro do range. Eu não respeito esse topo aqui, eu simplesmente fecho acima e consigo sair desse range. Dessa maneira, o que antes para mim era resistência aqui nesse momento, passa a trabalhar como possível suporte. Então, já que ele passa a trabalhar como potencial suporte, a gente passa a mapear isso daqui como uma possível troca de polaridade.
Efetuando essa troca de polaridade, a gente poderia dar sequência no movimento comprador, já que a gente tinha bastante potência dentro desse movimento aqui, olhando mesmo aqui, ó, o tamanho dessas barras, o quão sólida estavam ficando essas barras aqui nesse movimento da abertura. Inclusive, isso daqui foi mapeado com antecedência dentro do nosso grupo do Discord. É justamente o cenário que nós estávamos olhando essa possibilidade de continuação desse movimento. Olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa análise foi passada aqui, ó, às 9h12 da manhã, dentro do nosso grupo. Inclusive o Pedrão aqui, ó, colocou, ó, pullback no 136.500 trocando polaridade pode ficar interessante. E foi justamente isso que a gente começou a mapear. Mapear essa possibilidade aqui, ó, de troca de polaridade nessa região aqui, utilizando como suporte. E nós estávamos também ativando alvos mais para cima, olha só, a gente já tinha mandado alvos mais acima desse movimento. Então, era para justamente a gente aguardar esse movimento aqui. Esperar ele produzir o pullback nessa região de interesse, pullback produzido, barra de continuidade, para vir buscar próximas regiões de alvo aqui em cima. Esse contexto aqui foi compartilhado às 9h12 da manhã. E aqui a gente teria esse movimento aqui sendo, ó, qual era o horário desse movimento? O Profit. 9h10, 9h12, exatamente nesse candle 7, quando a gente estava trocando polaridade, a gente estava comentando sobre essa possibilidade de continuação do movimento, utilizando essa região aqui como troca de polaridade. Quando a gente troca polaridade, essa região passa a atuar como suporte, e a gente tem a continuação do movimento dada nesse setup aqui, dessa barra 7 e 8, e também na confirmação dessa barra 8. Eu comprei a eliminação da barra 7, eu adicionei posição no fechamento aqui da barra número 8, confirmando, e adicionei mais posição ainda nessa barra número 10, que ela é uma bottom in tail lock 3 dentro do nosso operacional, é uma barra de continuidade. Para vir buscar qual região? Bom, se eu tenho um range saindo desse range, eu tendo a duplicar esse range aqui, ó, para cima. Eu posso espelhar alvos desse range. Com a ferramenta de Fibo mínima de hoje, máxima aqui rompida, a gente veio buscar essas regiões aqui, ó, 136.800, depois 136.960. Foram as regiões aqui de alvos que a gente utilizou, e o primeiro alvo estava confluindo justamente com essa região da máxima do dia anterior. Então, foram todas as regiões que a gente tinha mapeado como potencial alvo dessa operação comprada, com esse racional aqui explicado. Então, o preço vem guiado somente pela média móvel curta, dando sequência nesse movimento. Aqui engatou o nosso trem das 8, e o preço veio, cumpriu o primeiro alvo, cumpriu o segundo alvo. Eu tirei mais uma saída parcial aqui no 137 bola, que é essa linha bem fininha. Justamente pelo preço estar chegando aqui, ó, esticado. Ele gera uma amplitude, uma barriga com a média móvel de 20, a média móvel de 8. Isso daqui faz com que prejudique a questão do momentum dentro do nosso movimento. E aí, se a gente for analisar também os 5 minutos, esse movimento ele veio descolado da média móvel de 8. Olha como o movimento ele vem flutuando além da média móvel de 8. Dessa maneira como ele subiu aqui, gera uma distorção dos preços, gera uma distância para a média móvel curta e uma distância maior ainda para a média móvel de 20. A gente perde o momentum para dar sequência. É mais característica de exaustão de movimento isso daqui do que de continuação. Então a gente atinge esses primeiros alvos e aí, quando a gente atinge os 137 mil pontos, aqui eu quero mostrar uma característica diferente do preço. Olha só o tamanho dessas barras compradoras que a gente vem entregando esse movimento. E quando a gente começa a produzir esse pullback, olha o tamanho dessas barras vendedoras. Então, continuidade desse preço aqui para o campo positivo acaba ficando prejudicado da gente seguir o movimento. Porque o vendedor aparece realmente bastante forte aqui, mais forte inclusive do que os compradores durante esse movimento comprador. E também durante esse pullback aqui. O comprador, a gente não consegue eliminar essa barrona vermelha nem com duas barras compradoras. Depois vem mais uma barra vendedora, mais outra barra vendedora, todas as barras vendedoras fortes nessa região. A gente está ancorado na média móvel de 20 e o comprador simplesmente não aparece. O comprador fica muito pequeno aqui. É uma mudança de característica do preço. Quando a gente percebe o movimento que veio ontem,
Olha a diferença para esse movimento aqui, ó. No momento em que os vendedores começam a crescer, os compradores se equivalem a esses vendedores. E aí aparece vendedor de novo, o comprador vai lá e engole todo esse movimento. As médias estão mais próximas, o preço está subindo ancorado na média, o que gera momentum para esse preço. As barras compradoras ficam grandes e os vendedores pequenos. Barras compradoras grandes, vendedor pequeno. Barra compradora grande, vendedor pequeno. Então, a característica do preço aqui, ó, dentro de uma tendência assim, é totalmente compradora. O que mudou bastante para a característica desse movimento aqui. O comprador já subiu fazendo barras menores e quando o vendedor começou a aparecer, colocou essas barronas monstras aqui. Aí o comprador não voltou, fazendo topos descendentes, enfraquecemos a região das médias, gerou essa oportunidade de reversão de movimento. Pelos 5 minutos, a gente tem aqui, ó, uma top inteio, duas top inteios. São cenários vendedores possíveis de serem executados. O único porém aqui é o seguinte, a gente tem uma região de troca de polaridade, que é uma região de resistência do pregão de ontem, a máxima de ontem, tentando atuar como possível suporte. Só que qual é o primeiro item dentro de uma escala que a gente vai verificar? É o preço. O que o preço está falando para a gente aqui? O vendedor está mais forte. Então, o preço é a primeira coisa que a gente analisa. O preço dos vendedores estavam mais fortes. O preço ele poderia romper essa região que até então estava segurando como suporte. Tanto que vem nessa jamanta de queda pelos 5 minutos essa barra 27 ou pelo 2 minutos. Olha só como a média já começa a inclinar para baixo. As barras vendedoras também aqui pelo time frame menor já começam a se destacar de uma maneira muito maior do que as barras de compra. Comprador pequeno, barra vendedora gigante. Barra vendedora gigante. Então o comprador não consegue ter vez, olha só. E aí até que a gente vem com essa barra número 66 para fazer o rompimento dessa região de suporte. Rompimento dessa região de suporte aqui, a gente pode pegar alvos de espelhamento ou alvos de projeção para baixo. A gente também pode trabalhar com retrações de Fibo do movimento comprador. Então, retração de Fibo desse movimento intraday. A gente atinge a primeira região possível de trava, que é a região de 50%. É aquela região da troca de polaridade lá da abertura, onde a gente trabalhou aqui ó, como potencial suporte. Tanto que aqui nessa região, 50%, média de 202, essa troca de polaridade, a gente faz esse respiro comprador. Só que esse respiro comprador, a gente já está promovendo o quê? Topos e fundos descendentes dentro desse movimento. Aí, a média móvel de 20 tem característica de resistência, a média móvel de 200 nesse momento como suporte. E aí a gente faz um ritual de passagem, onde a gente bate na 200, volta na 20 para conseguir ganhar força, fôlego e deixa uma top inteio de livro. Esse ritual de passagem foi sensacional. Aqui foi uma nova oportunidade de entrada e aqui a gente também troca a polaridade. Ó. O que antes era o suporte aqui atrás, agora atuando como resistência. Uma baita de uma oportunidade na ponta vendedora nesse gatilho aqui dessa barra 79, para quem não quis antecipar as vendas nessas barras aqui em cima, por exemplo. Ó. Aqui em cima a gente teria uma entrada, aqui em cima a gente teria uma entrada. Também a gente pega no ritual de passagem. Preço rompe a média móvel de 200, pivota de novo e vem jogando nas retrações de queda. Bom, chegamos na região onde até o momento era a região desse fundo aqui. Era a região onde os compradores estavam brigando anteriormente, onde era uma região de compra. E o que cai aqui, ó, na pancada, acaba fazendo o quê? Um respiro maior em time frames maiores. 5 minutos, 15 minutos, olha só como o preço ele não cai em linha reta. Mas esse momento aqui, a gente já tem uma mudança da característica, onde os vendedores continuam mandando na parada. A gente não consegue anular essa pernada vendedora. Olha só, a gente chega muito próximo, mas não conseguimos renovar esse topo, deixando um topo descendente, ancorado na região da VWAP, ancorado na retração de Fibo desse movimento, ó, entre região de 50 e 61. Então, deixa o topo mais baixo, mais um topo mais baixo aqui nesse movimento e o preço simplesmente não tem comprador. Olha só, a gente consegue ver nítido, através das barras, a fraqueza
que esses compradores estão colocando aqui nesse movimento. Mesmo com a média móvel de 20 dos 5 minutos para cima, não tem compradores aqui nesse movimento. O vendedor acaba engolindo, isso aqui acaba sendo aqui topos mais baixos, descendentes. E aí, nesse momento, olhando um cenário um pouco mais macro, a gente está formando uma possível região de topo macro. Topo macro justamente por esse movimento, ó. Vocês devem conhecer esse movimento aqui, um ombro, cabeça, ombro. Um sinal técnico aqui de reversão de movimento. Perdendo essa linha do pescoço, a gente pode espelhar esse movimento em A aqui para baixo. E aí a gente está ativando alvos maiores. Vamos ver como a gente vai finalizar o pregão de hoje. A gente tem mais algumas horas aí para a movimentação. Mas a gente, a princípio, teria essa região aqui, ó, de alvos para vir buscar desse movimento. A gente também pode trabalhar com alvos dessa retração desse topo, com esse último fundo aqui formado. Já perdemos o 38%, temos o 50%, temos o 61%. E depois alvos de Fibo dessa movimentação desse ombro, cabeça-ombro aqui, ó, que a gente está deixando nesse cenário um pouco mais macro de movimentação. Então o índice aí entregou um movimento bom na abertura para cima, foi uma esticada aqui, ó, de 800 pontos e depois devolveu todo esse movimento aqui para baixo. A gente está no Ibov atingindo a máxima histórica, deixando um possível candle de topo. A gente atingiu a máxima histórica do Ibov numa sequência de barras muito grande. Bom, a gente sabe que é muito difícil a gente romper uma região importante, ainda mais um topo histórico, chegando em uma sequência de barras. Eu comento sobre isso aqui também nos vídeos de fechamento, onde a gente opera no intraday. Então, para conseguir romper uma região, a gente precisa não chegar tão esticado como a gente chegou com o Ibov e calçado por alguma média para conseguir ganhar fôlego para rompimento. Então, isso daqui pode caracterizar uma possibilidade de topo. Não significa que a partir da segunda-feira vai ser uma sangria aqui que vai derreter infinito, mas a gente está batendo nessa resistência, chegando esticado. Então, pode se caracterizar aqui um sinal de topo e esse índice começar aqui uma correção um pouquinho maior. Se esse índice começar uma correção um pouquinho maior, a gente teria espaço, deixa eu colocar aqui ó, nos 120 minutos, para corrigir um pouco mais. Quando a gente trata de uma correção um pouquinho maior, a gente pode voltar, inclusive, aqui para casa dos 132.500 pontos, que é a primeira retração de toda essa pernada aqui que ele gerou. Então, seria ainda uma correção saudável dentro desse mega movimento comprador. Vamos ver aí na próxima semana qual vai ser essa movimentação do índice. Mas o que começa a ficar interessante é que durante todo esse movimento comprador aqui, ó, nenhuma barra sólida compradora havia sido eliminada. Olha quantas barras sólidas compradoras a gente tem dentro do movimento. E a primeira barra do pregão de hoje, ela não consegue ser ativada. Ela gera essa barra aqui ó, de 60 minutos, ela não consegue violar a sua máxima, deixa um possível candle de pausa e esse candle de pausa acaba virando uma RBR. Uma Red Bar Reversal. Dentro da nossa metodologia, a violação da mínima dela faz o retorno para as médias e o retorno para o pé da barra. Isso aqui pode ser uma barra característica de exaustão de movimento. Então vamos acabar aqui, ó. Ela já foi anulada. Vamos realmente ó, perceber se a gente não vai ter defesa de compradores, a gente pode gerar esse movimento dessa barra espelhado para baixo. É justamente o alvo do ombro, cabeça-ombro aqui, por esses 60 minutos. Ó. Impulsão, correção. Impulsão, correção, não conseguimos renovar as máximas e geraremos novas mínimas. Essa é a movimentação possível para esse índice futuro. Quando a gente vem para o dólar, bom, o movimento do dólar aqui nesse pregão de hoje, dolinha está realmente dentro de um range aqui, ó, lateralizado dentro desses 60 minutos. A gente começou a costurar a média móvel de 20, fechamentos alternados. Ontem a gente fechou aqui ó, de maneira alternada. Hoje a gente vem fecha embaixo, fecha em cima, fecha embaixo de novo. Esse dolinha está dentro de um range aqui, ó, andando de lado. Dentro desse range, eu peguei retrações dessa última pernada, que foi o topo de ontem com esse último fundo que a gente havia formado. Preço tenta fazer uma barra aqui ó, de queda, ativa, não dá sequência e já stop esse movimento. Então, dolinha está com bastante defesa na ponta compradora. Dolinha pode começar a fazer um cenário um pouco mais de acumulação aqui, ó, antes de entregar um movimento de respirar um pouquinho mais. Pelo time frame do diário, a gente teria espaço, mas a média móvel já está chegando no preço. Inicialmente, a gente até comentou né, sobre essa possibilidade de ativação desse 1, 2, 3 pelo diário, rompendo a máxima de ontem, o que ainda não foi efetivada.
mas estamos deixando uma possibilidade de fundo ascendente. Temos espaço até a média móvel curta e teríamos espaço até a média móvel de 20, mas nem isso estamos conseguindo fazer. O que o Dolinha pode fazer também pelo time frame do diário é corrigir lateralmente até as médias chegarem e conseguirem empurrar esse preço um pouco mais abaixo aqui nessa região. Mas olhando um pouco essa análise intraday, hoje eu não fiz nenhuma operação nesse dólar. A gente simplesmente tem o quê? Uma região, deixa eu colocar no 15 minutos. Como a gente está dentro desse range, a gente tem essa região de resistência, onde a gente tenta fazer o rompimento dessa resistência no pregão de ontem. Olha lá. A gente tenta se manter acima dessa região. Por esse 15 minutos, até poderia ser um ritual de passagem, né? Impulsão, testamos a 200, voltamos na 20 e tentar romper esse movimento. Só que logo na abertura de hoje, a gente já abre com um gap de baixa. Gap de baixa realmente sinalizando que essa 200 do 15 minutos está mais forte do que essa 20. E aí a gente acaba perdendo a estrutura para conseguir romper esse movimento já nessa primeira barra, cutucando esse preço para baixo. Quando a gente diminui um pouco o fractal que cai para os 5 minutos, a gente tem um movimento aqui inicial de rompimento dessa média móvel de 200, pullback realizado, ativação desse movimento para baixo. Aí, além das retrações desse movimento comprador que a gente estava mapeando, a gente pode pegar alvos do intraday, que é justamente o fechamento de ontem com esse primeiro fundo formado. Região simplesmente cai em linha reta em Lock 3, Lock 5 aqui, preço da continuidade cumpre os 100%. Não consegue dar continuidade, deixa aqui uma possibilidade de fundo, afastamento das médias, a gente faz o retorno, faz um pivô de reversão e ativa esse movimento do lado contrário, uma famosa volta em V para esse dólar. A volta em V geraria alvo no topo anterior, que era justamente a região de abertura, ou então alvos de FIBO para esse movimento. Alvo de projeção, primeiro, segundo alvo, ou então alvo de espelhamento desse pullback aqui para cima. Primeiro, segundo, terceiro e quarto alvo atingido. Agora estamos dentro de um range desse dólar. O dólar realmente diminuiu bastante a sua volatilidade. A gente já tem aqui uma diminuição da volatilidade no quarto dia consecutivo, do que ele estava realmente andando bastante anteriormente, 100 e poucos pontos aqui de movimento. A gente diminuiu bastante a região de range, a região de amplitude diária desse dolinha. Quando a gente começa essa costuração de médias, fechamentos alternados, é um dos piores cenários para conseguir pegar saída de movimento, saída de tendência. O ideal é esperar esse dólar conseguir romper, pivotar para algum dos lados aqui, para a gente conseguir ter uma saída dessa movimentação. O vídeo de fechamento hoje vai ser um pouco mais enxuto, um pouco mais curto. Tô gravando inclusive porque eu tenho alguns compromissos daqui a pouco, mas eu não vou deixar vocês na mão, principalmente um vídeo do sextou, né? Hoje índice entregou um movimento bonito, Dolinha entregou esse movimento em V aqui no começo do dia e ficou agora na moeção na parte da tarde. Sextou, parte da tarde, já sabe, né? Os players já estão aqui, abrindo aquela cerveja, já estão descongelando a carne. Deu por hoje. E é isso, né, meu povo? Bom final de semana aí pra você, que você tenha um excelente final de semana de estudos, de descanso, de trabalho, enfim. Não esquece de deixar o dedo no like e na semana que vem estaremos de volta. Valeu, tamo junto.